Olá! A nossa aula de hoje vai tratar sobre Revolução Industrial. E antes de falar sobre Revolução Industrial, nós vamos ver o que é uma revolução. Então, uma revolução, ela é um movimento que pode ser armado ou não. É um movimento, armado ou não, que vai provocar uma alteração drástica, uma alteração radical. Né? Então veja, no século XVIII nós tivemos grandes revoluções. A Revolução Francesa, ela é uma revolução armada. Agora, a Revolução Industrial, que nós vamos tratar aqui, ela não é armada. Por quê? Ela é uma revolução que a gente pode falar de máquinas, né? Então veja, a Revolução Industrial ela vai acontecer primeiro na Inglaterra. É uma revolução do século XVIII. Né? E ela vai trazer mudanças radicais no setor produtivo com a introdução das máquinas. E essa introdução das máquinas, ela não vai alterar apenas o setor produtivo, a forma de produzir mercadorias, mas ela vai afetar e vai trazer consequências para a vida humana, em todos os seus aspectos. Não é? Lá na Inglaterra, o governo ele incentivava os inventores de máquinas nesse período, promovendo concursos, né, para acelerar até essa invenção de máquinas. O governo dava prêmios em dinheiro mesmo para quem construísse a máquina melhor. As primeiras máquinas elas estão relacionadas com o setor têxtil, né? São os teares. Né? Agora então vamos ver como é que era o mundo antes da Revolução Industrial, antes da invenção das máquinas. Como é que se fazia o trabalho? Como se produziam mercadorias? Manualmente. Era o trabalho manual. Né? Então a gente tinha aí o artesão que fabricava os produtos, que produzia, e ele tinha lá o auxílio de algumas ferramentas simples, como por exemplo o martelo, o serrote, né? Mas com o passar do tempo a população foi aumentando e houve uma necessidade de se produzir em maior quantidade. Então havia aí um mercado consumidor em expansão. Então, nesse momento, o que se fez ainda dentro desse trabalho artesanal? Os trabalhadores foram agrupados num galpão, né, sob a liderança de um mestre artesão, sob as ordens de um mestre artesão. E o trabalho foi dividido em etapas. Cada trabalhador se especializava em uma etapa e aí ele produzia em maior quantidade. Esse foi o processo manufatureiro, né? Processo manufatureiro. O que aconteceu, né, com essa divisão do trabalho no processo manufatureiro? Aumentou a produção, mas também barateou o trabalho. Né? Então, as etapas elas eram tão simples que elas foram desvalorizadas. Nem o próprio trabalhador valorizava o que ele fazia, não é? Isso vai ser usado depois também na indústria, né? Então veja, antes da Revolução Industrial, quem era o centro da produção? O trabalhador, o artesão. Era ele quem dava o ritmo do seu trabalho. Né? E se nós formos um pouco mais para trás ainda, antes do processo manufatureiro, o artesão ele participava de todo o processo da fabricação de uma mercadoria, ele conhecia todas as etapas, né? Agora, com a divisão do trabalho, isso já não acontece. E na fábrica, então, e na indústria, com a Revolução Industrial, o centro da produção passará a ser a máquina. E aí é a máquina que vai dar o ritmo do trabalho, a velocidade com que o trabalhador tem que trabalhar. Né? É a máquina quem vai
dar esse ritmo, né? E o trabalhador que não segue o ritmo da máquina está sujeito a acidentes, e vão acontecer muitos, principalmente nessa primeira fase, nesse início da indústria. Então, as máquinas, né, elas vão ser colocadas num grande galpão, que serão as fábricas. Então a gente tem aí a criação das fábricas, e o trabalho também será dividido no chão de fábrica. Cada grupo de trabalhadores trabalha numa máquina que é uma parte do trabalho. Muitas vezes o trabalhador faz aquele trabalho repetitivo, né? Porque ele está no ritmo da máquina e ele nem sabe aonde será usado aquilo que ele está fabricando. Então ele não tem ideia, ele não faz ideia do produto final do seu trabalho, né? Por isso que a gente fala que lá na fábrica, além de você ter a divisão no chão de fábrica, no setor produtivo, você também vai ter uma divisão na fábrica como um todo, entre aqueles que trabalham na máquina, que executam o trabalho, e aqueles que planejam, que administram, que coordenam, né? Então, há essas duas divisões de trabalho, né? E aqui o que vai ser valorizado é aquele que planeja, aquele que administra, né? Aquele que coordena. Ele tem a visão do todo, né? Diferente do trabalhador da máquina, que se especializa numa única etapa. Ele perde essa ideia do todo, ele perde a ideia daquilo que ele está produzindo, né? E nós vamos ver aí muitas consequências da Revolução Industrial, consequências em todos os aspectos da vida humana, mas já será uma próxima aula. Obrigado e fiquem bem.